Olá, bem-vindo a mais um Compilando Ideias, hoje com o tema Vivência Acadêmica. Bem, antes de mais nada, eu gostaria de informar que esse vídeo foi gravado e produzido no dia 28 de julho de 2020 através da ferramenta Zoom, estando todos os envolvidos em suas casas, devido ao confinamento imposto pela pandemia Covid-19. Nessa situação, pedimos desculpas antecipadas pela condição de áudio e vídeo no decorrer da gravação, pois estamos à mercê das condições de disponibilidade de internet de cada pessoa individualmente. Só para contextualizar, eu estou no Rio Grande do Norte, em Natal, na minha residência, e o nosso convidado de hoje também está em sua residência em Natal, Rio Grande do Norte. E o tema de hoje, como eu já havia mencionado, é a vivência acadêmica. E para discorrer um pouco mais sobre esse assunto, nós temos o convidado, professor Wilfredo Blanco, que ele vai agora se apresentar um pouquinho. Fala aí, Wilfredo. Opa, Raul, tudo bem? Colega aí da UERN também, do dia a dia, agora em casa, né? Bom, eu me chamo Wilfredo Blanco, certo? Sou original de Cuba, tenho minha graduação em Engenharia da Computação de Cuba, no Instituto Politécnico de Cuba, especificamente da Havana, né? Naquele momento eu trabalhei um pouco com banco de dados, foi um pouco contextualizar alguns temas que eu fiz ao longo de minha experiência acadêmica, né, de todos esses anos. Depois eu me mudo para o Brasil, certo? E faço meu mestrado no Rio de Janeiro em modelagem computacional, no Instituto Politécnico também da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Nessa equação, o mestrado foi principalmente trabalhando com computação gráfica, um campo que ainda trabalho, ainda hoje faço muita coisa. Depois, faço doutorado aqui em RN, Rio Grande do Norte, em Natal, em Engenharia Elétrica e Computação, pela UFRN, e, novamente, né, mudo de tema, e agora me dedico a fazer neurociência computacional, ou biologia computacional, como muitos chamam, né? Um campo mais amplo na biologia computacional. Isso foi ano 2007, termino no ano 2012, fui contratado pela UERN como professor, que é esse concurso, né, concursado. E no 2016 faço um pós-doutorado na Florida State University, a Universidade do Estado da Florida, certo? Também nessa área de neurociência computacional. Então, mais ou menos, né, Raul, tentei fazer um resumo, né, dessa vida acadêmica, né, que vamos falar muito hoje. Então, tu fez todos os passos, né? Tu fez a graduação, fez o Isso, mestrado, doutorado e ainda foi além que a questão do pós-doutorado, né? Bem, pós-doutorado. isso mesmo. Então, vamos tentar entender, vamos tentar explicar, na verdade, né, para os nossos, digamos, telespectadores, para os nossos alunos que estão interessados nessa área acadêmica e também curiosos dessa área, vamos tentar explicar como é que funciona esse passo a passo, né, esses degraus aí que tu passou até chegar ao pós-doutorado. Primeiro, Will, tenta explicar para o pessoal aí que vai nos assistir o que é a diferença dos cursos, o que é um bacharelado, licenciatura e um tecnólogo, já que o nosso curso, né, o nosso curso ali da UERN, ele é bacharelado em ciência da computação. O que significa ser bacharel, licenciado ou tecnólogo? Então, na real, para eu responder essa pergunta, Raul, eu tive que estudar um pouquinho, claro, porque em Cuba é um pouquinho diferente, né? A gente tem as licenciaturas, praticamente, e as engenharias, só isso, certo? A gente não divide muito em bacharel e licenciatura ou tecnólogo, que é os três, né? Então, primeiramente, eu pesquisei o quê, né? Você tem três títulos universitários, né? Você tem um bacharelado, você tem a licenciatura e você tem o tecnólogo, certo? Os bacharelados, eles normalmente duram entre 3, 6 anos aqui no Brasil. Licenciatura já é entre 4 e 5 anos. Quase todos têm uma média aí de uns 3, 4 anos, certo? E tecnólogo dura entre 2 e 3 anos. Todos eles são considerados como graduação Nível superior, superior, né? Pois universitária, é. certo?
Mas existem umas coisas, assim, existem algumas coisas em comum e diferentes, mas eu vou falar um pouco dessas diferenças, né? O bacharelado, de forma geral, né? Ele tem uma formação mais generalística, certo? Você fala que ele é um estudante que tem um panorama amplo na área, certo? E nossa ciência da computação, a gente de repente vai falar um pouquinho mais quando a gente é, um pouco que se aprofunda no papo, ela é uma área que realmente é muito teórica, né? Então, esse é o grande, eu digamos assim, o grande diferencial entre no bacharelado, que ele tenta trabalhar mais com a teoria por outro lado, a licenciatura, né, forma essencialmente educadores, certo? Isso como você fala aqui, o currículo dessa licenciatura conta com disciplinas muito ligadas à pedagogia e à didática. Então, normalmente, quem faz licenciatura vai atingir ou vai se dedicar a ser professor de ensino fundamental e ensino médio, né? E, por último, o tecnólogo que surgiu mais novo, digamos assim, esse nível superior, porque ele tenta, né, focar em mercado de trabalho, uma formação específica e determinada de uma profissão. A gente vai falar um pouquinho mais na frente, eu acho que vamos ter essa oportunidade, né, de falar. Não é que a gente diz que o tecnólogo, né, ele é um curso superior de curta duração, né? Então Isso, ele é extremamente focado para o mercado e o aluno ele se forma em 2 anos e meio, 3 anos e meio e já está pronto teoricamente, né? isso, Estaria pronto, apto para ir para o mercado, né? isso mesmo, isso mesmo, Isso aí. isso mesmo. Tá, mas e entrando nessa área, então na nossa questão, mais na nossa área, né, na computação, a gente sabe que existem vários cursos de graduação voltados para a área de tecnologia. Por exemplo, nós temos ciência da computação, sistema de informação, engenharia de software. Isso. Consegue dizer qual a diferença? Porque o nosso curso é basicamente ciência da computação ali na UERN. E qual a Isso, eu diferença dos vou. alunos? Até que é normal, assim, por exemplo, eu dou aula no primeiro período, né? E chega às vezes o calouro pergunta à pessoa qual é a diferença entre ciência da computação e engenharia da computação. É tudo igual? É a mesma coisa, só o nome que muda? Como é que é, Will? Eu sou meio, digamos assim, eu tenho um viés um pouco mais de ciência da computação. É difícil, uma vez que É, somos somos dois. professores da ciência da computação. Uhum. Então, eu colocaria esses três cursos que você acabou de mencionar, que seria ciência da computação, engenharia de software e sistemas de informação, eu colocaria se eu usaria uma estrutura hierárquica, eu colocaria a ciência da computação como o topo. E não porque seja mais importante que a outra, senão porque ciência da computação um curso que está mais voltado para pesquisa científica, buscando o desenvolvimento de novas tecnologias, tanto de software como de hardware. Então, assim, ela te dá uma abrangência muito grande nesse sentido, né? Então, o aluno que vai ver ciência da computação, ele vai estar preocupado no algoritmo, como ele vai trabalhar melhor, como fazer esse algoritmo melhor, como optimizar esse algoritmo, tanto de software como criar, por exemplo, circuitos integrados para resolver um problema, certo? Então, assim, o aluno que sai da ciência da computação é um aluno que não é um usuário da computação, é um aluno que vai usar a computação para desenvolver software e hardware para resolver um problema. Já o caso de engenheiro da computação, eu vejo ele um pouco dentro da ciência da computação, certo? É a pessoa que vai se focar um pouco mais no software, e não é à toa que se chama engenharia de software, certo? E ele vai atender toda digamos assim, a sequência de passos a passo que você precisa para criar um software. Por exemplo, você vai estar relacionado com a criação de sistemas, de aplicativos. Você vai fazer, por exemplo,
desenvolver aplicações back-end e front-end, né? Tipo, então, digamos assim, o engenheiro de software é a pessoa que vai se especializar em desenvolver programas computacionais. Desde o começo, desde sua análise, modelagem, desenvolvimento e teste desse software. Já no caso de sistemas de informação, eu vejo ele como um usuário mais, digamos, especialista em plataformas computacionais, mas não necessariamente ele se questiona como por exemplo, como o aluno que de repente passa por ciência da computação, que se questiona se o algoritmo está trabalhando bem, se não está trabalhando bem, como poder otimizar. Já o aluno ou a pessoa que vai para sistema de informação, ele é o cara que vai ajudar aos usuários. Ele é o cara que vai dar suporte tanto de hardware e software para os usuários. Quando falo de suporte, falo assim, por exemplo, usar plataformas que já estão desenvolvidas, né? Para fazer uma comunicação, para mandar uma mensagem, para organizar os dados, para de repente entrar em um banco de dados e fazer algum gerenciamento desses dados. Então, digamos assim, um especialista computacional, mas de repente sim se perguntar o fundo, o que está por trás de toda essa infraestrutura, tanto de hardware como de software. Uhum. Então, um pouco para resumir, eu diria assim, né, um pouco que puxando a sardinha para meu lado, eu diria que o cara de ciência da computação, ele é capaz de, no final, algum mercado de trabalho, uma vez que estamos falando disso aqui também, ele poderia fazer as duas coisas. Não é à toa que no curso de ciência da computação você tem uma cadeira, várias, né, de modelagem, né, de banco de dados, de a própria engenharia de software, e também poderia fazer poderia facilmente fazer uma tarefa de sistemas de informação também, tranquilamente. Então eu vejo assim ciência da computação como uma coisa mais teórica, mais abrangente, menos especializada, mas ao mesmo tempo ela tem campo para poder trabalhar nessas novas, digamos, as novas áreas que existem agora, que são mais novas, digamos assim. Sim, sim. Essa é, Foi mencionado, né, o ciência da computação, engenharia de software, e tem também, né, Will, tem o curso de engenharia da computação, que é o curso que isso. lida mais na parte de hardware, né, que lida mais com a parte mais de desenvolvimento de construção de equipamentos eletrônicos, equipamentos para computador, para tecnologia. Bem, Will, tá mais... Isso é engraçado que você falou, porque realmente a minha formação em Cuba, como eu tinha falado, é engenharia da computação. Uhum. Então, que seria outro campo, né? Outro Sim, tipo sim. de curso, né? Bem, Will, eu não sei, tu também tem aulas com o pessoal do primeiro período, né? Eu, por exemplo, nos primeiros dias de aula, eu gosto de tentar compreender, entender a minha turma, entender meus alunos. Então, eu faço a famosa pergunta, né? O que vocês querem fazer desse curso? O que vocês pretendem aprender nesse curso? E o que vocês querem fazer depois do curso? Nossa, meu amigo, eu acho que mais da metade dos alunos, eles querem sair. Ninguém fala, ninguém menciona questão de seguir a área acadêmica, né? De seguir, eu quero ser um professor. A maioria eles querem abrir uma empresa, quer trabalhar numa grande empresa, quer trabalhar no Google, no Facebook, isso é um sonho, né? Mas os nossos alunos, eles podem visualizar e vislumbrar, quem sabe, essa questão de seguir a vida acadêmica, né? Seguir uma carreira acadêmica. Mas para isso, a gente precisa explicar para eles quais são os passos para se obter, digamos, uma boa vida acadêmica, né? Apenas sair da graduação já é o suficiente para ele chegar e ser um professor de universidade? Ou o que ele precisa fazer? O que seria o ideal, Will? Quais são os próximos passos? Olha, essa situação realmente eu também, né? Como você falou, eu também me enfrento a ela. O primeiro que eu faço é perguntar para os alunos o que estão fazendo e o que vão fazer. E como você falou, né? Tu encontra uma grande diversidade, né? E poucos, como você bem falou, se dedicam à parte acadêmica. Um pouco porque
até porque o fato de a gente estar trabalhando com tecnologia, essa facilidade, a gente tem de achar trabalho, que é bom, né? De achar trabalho rápido, de empreender rápido. Acho isso uma coisa interessante. Eu sempre falo para eles, olha, tudo bem, se vocês não querem ser acadêmicos, tudo bem. Mas, assim, você está em uma carreira fantástica. Você está em um campo que a gente pode escolher, você dá o luxo de escolher aonde você quer, para onde você quer ir. E eu acho que isso por um lado, é muito bom, né? E por outro lado, tem aquela questão de que os alunos, se eu posso empreender, se eu posso fazer minha própria empresa, se eu posso criar meu próprio software e vender ele, por que ser acadêmico? Eu vou te falar um pouco da minha experiência pessoal nesse sentido. Eu nunca pensei em ser professor. Quando eu entrei na universidade, terminei minha engenharia, o primeiro que eu falei, não, eu vou, claro, em Cuba, né? Eu vou trabalhar, vou fazer tentar fazer minha empresa. Isso eu já pensei quando passei um tempo nos Estados Unidos, né, e fiz minha empresa. Sempre tentei empreender, só que cada vez que eu tentava empreender, é, às vezes não o salário não era muito digamos assim bom. Uhum. Então eu falava assim, bom, eu não vou ficar parado. Eu não gosto desse salário porque eu acho que eu tenho um valor a mais, mas eu vou continuar. E continuar sempre era continuar a estudar. E aí fui fazendo meu mestrado, fui fazendo doutorado, e depois me toquei, né, que é muito legal a área acadêmica, porque ter a possibilidade de você ser livre pensador, no sentido de que você puder escolher a qualquer hora, em qualquer momento, falar assim, olha, hoje estou trabalhando com jogos, mas me interessa a robótica, mas depois eu quero trabalhar um pouco com biologia computacional, por que não? Tem um colega meu que fala assim, essa promiscuidade, ele fala assim, de promiscuidade com a ciência. Então, essa coisa legal de você poder escolher a todo, porque tecnologia, toda é tecnologia hoje. Então, você tem a possibilidade de estar em uma área, de você hoje estar trabalhando com robótica, amanhã está trabalhando com biologia, amanhã está trabalhando com... Então, é fascinante, né? Mas um pouco que, voltando a esse caminho que você estava falando, claro que não é suficiente só se graduar, né? Eu acho que um aluno que primeiro, digamos assim, primeiro detecta que ele poderia ter uma vida acadêmica, eu acho que os pontos que eu vou falar agora, não só para a vida acadêmica, mas para qualquer vida que você queira decidir depois da graduação, acho que o importante é uma coisa, não ter medo de errar, certo? Você tem que bater as portas, você tem que ir atrás dos professores, que projetos eles têm, esse é o primeiro passo. Que projetos têm? Não importa que sejam coisas muito diferentes ao que você gostaria de fazer, mas é importante saber o que os professores têm para te oferecer na universidade, certo? Eu acho que isso é um primeiro passo, sobretudo para esse que vai fazer a vida acadêmica. Por quê? Porque o professor te vai colocar o que todo aluno faz primeiramente, uma iniciação científica, certo? Então, eu acho que esse é o primeiro passo para você decidir, de repente, começar uma vida acadêmica. Uma iniciação científica, onde o professor te coloca a resolver um problema, te coloca a ler algum artigo. Depois, possivelmente, se você tem sorte, você continua com esse professor. Se não, pode passar para outro, sabe? Por essa é aquela questão que eu falo sempre, não, tentem fazer várias coisas para poder depois escolher, certo? É uma questão que eu digo para os meus alunos também, é que mesmo que eles não queiram seguir a área acadêmica, aproveita essa oportunidade que se tem dentro da graduação de entrar num projeto de pesquisa, de fazer uma iniciação científica, porque vai saber lá no futuro, quando vê a pessoa termina a graduação e abre uma proposta de ele fazer uma Sim, especialização, um mestrado, e ele já tem uma bagagem, ele já conseguiu ter um aprendizado nessa área de vida acadêmica. Né? Então, eu acho que não exatamente. custa nada, é uma grande oportunidade que os alunos têm. E aquela questão, o momento de botar em prática o que você dá na sala de aula. É difícil em uma sala de aula, em uma disciplina, você cobrir todo, tu dá o conhecimento básico, faz algumas avaliações aqui e lá, tenta ser prático, né? A gente tenta, né? Mas quando você tem um projeto em específico, você fala assim, não, eu vou trabalhar com
biologia, eu vou trabalhar, eu quero ver como trabalham os neurônios. Já você, um pouco que aplica esse conhecimento da sala de aula e um pouco que também está experimentando, né? Como você falou, essa experiência de, de, de pesquisa que na sala de aula não te dá essa bagagem, certo? Depois, eu acho que esse seria o começo, né? Como consequência disso, você vai começar teu professor vai falar assim, olha, por que não apresenta isso aqui em um congresso? Por que não apresenta esse trabalho aqui em uma conferência? Porque tanto regionais, a gente começa normalmente por os eventos regionais, vai passando por os eventos nacionais e assim internacionais. E se tudo dá certo, a gente o que espera, né, que esse aluno durante termine a graduação, ele tenha pelo menos uma ou duas apresentações em conferências, se é possível, conferências internacionais. E claro que se o aluno é muito bom, pode ser que até consiga, juntamente com o professor, né, consiga alguma publicação em uma revista internacional de revisor por pares, né, que a gente chama de peer review journals, né. Então, eu acho que isso aí é importante, né? Começar por aí. Por quê? Porque quando tu sai da graduação e você quer ir para o mestrado, que é esse segundo passo nesse caminho que você falou, tem concorrência, né? Você primeiro visualiza o que você quer fazer, que campo você quer trabalhar, só que você só pode fazer isso se você bateu na porta do professor e você tocou qual é o assunto importante que você quer fazer. Porque já o mestrado, qualquer tipo de mestrado que você pegue, tanto o mestrado acadêmico ou mestrado profissional, já está um pouco mais especializado. Já você tem que escolher um campo, enfim. E E para aquilo entrar. e aquilo que tu dissesse, né? Que tem uma concorrência. Então, para entrar, ele vai disputar a vaga com outros alunos, com outros candidatos. E Exatamente. por isso que é interessante ele ter tido na graduação essa experiência de Isso. ter publicado, de ter participado de uma iniciação científica, que vai ter lá no currículo dele mais ponto para ele, né? Isso. Então, indo nessa linha, né? Você tem um mestrado, dependendo do programa, tem vários, digamos assim, vários cursos. Cada curso tem um jeito de entrar ou não. Tem curso que tem prova escrita, tem curso que não tem prova, que faz análise de currículo. Aí o aluno tem que correr atrás, né? Localizar esses mestrados, né? Se está na sua região, se não está na sua região, e assim por diante, né? E tentar se inscrever, né? Se inscrever e passar por um processo de seleção, né? Normalmente o processo de seleção como eu estava falando, é bem concorrido, né? E mais nas áreas técnicas como a nossa, né? Depois, bom, já estando no mestrado, aí não tem muito para onde correr. Aí já o próprio programa já começa a te cobrar desde o começo participação em eventos. A maioria dos programas hoje em dia, já de mestrado, se você não tem uma publicação em um jornal internacional, você não pode defender. Então já a rigorosidade acadêmica começa a pegar um pouco mais. E qual é a E por duração, isso, mais ou menos, Will, de um mestrado? olha, tem sido bem flexível, bem flexível. Se você, hoje em dia, se você já no primeiro ano, depois que você termina seus créditos, você está em condições, você satisfaz os requisitos do programa, ele teoricamente você pode defender. Então, um ano e meio, Uhum. tem visto já vários alunos de mestrado, eu estou como professor colaborador da bioinformática da UFRN, e tem visto vários alunos já defendendo com um ano e pouco, porque terminam os créditos, mas eles trabalharam tanto no primeiro ano, estavam já envolvidos com projetos, já foram adiantando, que eles publicaram nesse primeiro ano e meio. Então, e adianta, né? Aquela questão de passar para a próxima, que seria o doutorado, né? Eu, pessoalmente, acho que o mestrado é um bom degrau, independente do decidir se você vai ser acadêmico ou não, certo? Eu sempre falo para meus alunos que tanto o mestrado profissionalizante como uma especialização, como um mestrado acadêmico,
é uma boa oportunidade de você se especializar em alguma coisa, certo? Independentemente de você decidir ou não fazer o doutorado. Por último, né, seria o doutorado, né? Tem programas de doutorado que tem fluxo contínuo, tem vários tipos, né? Você sai do mestrado já automaticamente você, dependendo do programa, tem programas que facilitam isso, você pode passar para o doutorado. Isso é uma coisa importante que o aluno poderia checar, porque pode um pouco que economizar um pouco de tempo para ele, uma vez que você já está em um programa, esse programa te dá a possibilidade de você fazer mestrado e doutorado, seria interessante, né? Então, um pouco já você está numa linha, em um fluxo de pensamento, de conhecimento, de campo, e aí, imagina, né? Termina a graduação com 23 anos, né? Se você pensa aí, em 4, 5 anos, você pode ter o doutorado feito também. Sim. Não, e eu costumo dizer que o doutorado também é a área que tu escolhe que vai definir tua área para os próximos anos, né? Que tu vai seguir aquela área. É o meu caso. Eu fiz um mestrado na área de multiagentes, sistemas multiagentes e inteligência artificial. E aí depois o meu doutorado agora, eu estou finalizando ele na área de robótica social e computação afetiva. Então eu meio que pulei uma área para outra, mas digamos que o mestrado foi a minha porta de entrada na vida acadêmica para eu conseguir fazer meu doutorado. E o meu doutorado é a área que eu decidi que, digamos, a área do doutorado foi a área que eu escolhi para seguir a minha pesquisa e seguir os meus estudos. E depois do Isso. doutorado, Will, o que se faz? Acabou? Bom, depois, nada. Eu Não? acho que, rapaz, eu acho que eu acho que a pessoa, o aluno que decida por uma vida acadêmica já sabe, né? Eu acho que na vida, a vida de forma geral é assim, você nunca termina, né? Você o tempo todo está fazendo coisas novas, né? E doutorado você, se, digamos assim, é, a logística acaba no doutorado. Você não tem mais graus lá, né? Uhum. Mas o que você faz se você termina e não estuda mais no doutorado? Não, é só o começo, né? Mas depois do doutorado, existem eu fiquei pesquisando, existem vários, não digamos de degraus, mas digamos assim de estágios acadêmicos que eu fiquei vendo. Está o pós-doc, né? É interessante como o pós-doc nos Estados Unidos e em outras instituições a pessoa que ainda não é professor, né? Porque o Brasil um pouco também acontece aqui, mas o Brasil normalmente quando a pessoa vira doutor, pode ser que ele seja contratado logo. Então ele não passou pela experiência do pós-doc, que foi meu caso. Eu termino o pós-doutorado, eu termino o doutorado e entro como professor. E não passo por uma experiência de pós-doc. Normalmente isso acontece em todos os lugares. É difícil no mundo inteiro. É difícil um doutor ser contratado, né, uma vaga, depois que termina o doutorado. Normalmente tem uns 3, 4 anos de pós-doc, Uhum. né? A maioria é assim, é, tentando, que é o momento da alta produtividade do pesquisador, é o momento de finalizar o doutorado e pós-doutorado, é o momento que você está assim da aula, né? E está focado 100% na pesquisa, é o momento que você tem um boom, normalmente, de periódicos, de artigos publicados, enfim. Então, existe esse pós-doc também, que pode ser, só para esclarecer, pode ser antes de você ser professor ou depois de você ser professor, que é meu caso, né? Depois que eu fui Uhum. professor, pedi para a instituição, para a UERN, para sair fazer um pós-doutorado fora, certo? Que foi na Florida State, e pode ser desse jeito, né? Pode ser antes ou depois de ser professor. Eu É, queria só falar, sim. só, eu queria só falar de uma coisa que eu pesquisei, que é a livre docência e o professor titular. Assim, aí não Uhum. para, né? Você falava para parar, mas realmente não para, né? Depois que você doutor, você tinha uns estágios. Livre docência não se usa muito mais, né? Mas em São Paulo ainda tem universidades que usam essa categoria, esse estágio. Se chama livre docente.
E depois do livre docente, você pega o que é o professor titular, que agora praticamente eu acho que é por carreira, né? Antigamente se É, por fazia uma carreira. prova, você tinha que defender praticamente uma tese nova, com memorial, enfim, era praticamente outro concurso, né? Agora virou por tempo, né? Você tem 20 anos aí de carreira, você possivelmente, se tem um currículo bom, você vira professor titular. E eu acho que isso aí, né, quase, digamos assim, entre aspas, né, que eu falei que não separa nunca, é o termo da vida acadêmica, que seria o professor É, titular. eu conheço pessoas que têm dois, três, quatro pós-doc, porque na verdade o pós-doc, né, são, digamos, períodos curtos de tempo. Sim, Eu conheço sim. pessoas que fazem pós-doc em 6 meses, em um ano, que são Uhum. só mais para fazer um networking, para Sim. entrar em grupos de pesquisa, para publicar, para elevar o seu nível de Uhum. publicação, né? É isso mesmo, isso mesmo. É isso. Bem, Will, então depois do pós-doc, tá, a gente, na verdade, nós falamos dos degraus, né? E tem uma pergunta que o pessoal fala muito, meus alunos, eles às vezes perguntam, o que é o tal do MBA? Né? Que o pessoal, MBA, o que seria o MBA, né? Tem como Bom, falar um pouquinho? eu realmente não sou muito especialista em como falar do MBA. O que posso que é Masters, né, mestrado, Master in Business Administration, né? Esse seria o MBA, seria as siglas em inglês, né? Que seria como um mestrado profissional. Seria, né? Mas ele existe há muitos anos. O mestrado profissional começa a existir aqui no Brasil, teoricamente, há pouco tempo, né? Que realmente existia só mestrado acadêmico. Agora temos um mestrado profissional que é muito bom, achei fantástica a ideia, sobretudo para as carreiras de técnicas, mais técnicas. Então, o MBA é um mestrado que é direcionado para a parte de gerência financeira, né? Administração de empresas, e ele é muito bem conceituado aqui e no mundo todo, né? Sim. A maioria por exemplo, a maioria dos CEO de todas as empresas, eles todos têm MBA, a maioria deles, porque ele Uhum. tem que ter uma experiência ou tem que ter uma noção muito forte e conhecimento forte de administração de empresas, né? E Will, tem uma pergunta também que os alunos do primeiro período às vezes fazem, que é, tá, professor, e o tal do PhD, do PhD? Que é que a É, gente gosta de dizer, né? Aquele PhD lá, o cara é doutor e PhD. não, realmente, eu acho, eu fiquei também buscando algumas questões históricas, né, de onde o PhD, o PhD, né, que seria em inglês, né, a Philosophical Doctor, né. Então, realmente, isso foi historicamente porque na antiguidade, digamos, a ciência mãe, digamos, era a filosofia. Então, todo era concentrado nesse campo filosófico. Então, e depois, com o tempo, a filosofia foi se dividindo, né? Ela continua como, digamos, ciência das ciências, né? Ou ciência do pensamento, né? Mas depois foi se dividindo e se especializando, mas ficou o nome, certo? Então ficou o nome. Então o maior grau que você alcança em uma universidade é doctor. Só que naquela época, como era muito filosofia, então Uhum. ficou philosophy doctor. Então, acho que foi em Alemanha, ou na Europa, claro, no antigo mundo, no antigo, é, digamos assim, continente, foi que começaram a dividir a botar o PhD ou PhD, né, para ciências médicas e filosofia. Depois os Estados Unidos pegou e falou, não, todo mundo é PhD, Nossa, eu não sabia tanto dessa da história. todo mundo tem PhD nas humanas e nas técnicas. Então, essa é uma coisa, acho que foi no ano, aliás, eu acho que eu coloquei por aqui olha se eu tenho essa questão por aqui. Acho que não, acho que foi para Yale University. A Uhum. Yale falou assim, olha, todo mundo é doutor das humanas e das técnicas. A partir de agora, os doutores são PhD na área que eles se formaram, né?
Então, aqui no Brasil, só fazendo o paralelo, é o doutorado. É o doutorado, isso mesmo. Já é... O doutorado. Uhum. No final, toda essa história para falar que tem um contexto histórico aí, né? Não, eu Claro. não conhecia essa história, é extremamente interessante. Não, é super. Entrei rapidinho Uhum. na internet e procurei um pouquinho, né? É, mas foi interessante, porque eu sabia que são a mesma coisa, mas por que então mantemos essa filosofia? Mas é porque a mãe da ciência, né? Antigamente não existiam assim, muito bem antigamente, não existiam, tu não falava assim, esse aqui é geólogo, não, ele é filósofo. Uhum. Filósofo e ele dentro da filosofia, ele se especializa um pouco mais nessa área, nessa outra, mas Não, ele é um filósofo. eu trouxe essa questão para a gente conversar um pouquinho, é porque eu já peguei casos do tipo assim, eu estava entre os alunos, aí os alunos estavam discutindo, não, aquele professor ali é doutor, aí veio outro aluno, não, mas aquele de lá é PhD, aquele de lá é... Sim, sim. Mas é a mesma coisa, os dois são doutores. Não, e a questão de anos também é praticamente a mesma coisa, dependendo do programa. A gente fica brincando aqui em casa, não, porque vocês, minha esposa e eu, nós dois somos doutores, né? Uhum. E né, então o pessoal e minhas filhas também ficam falando, porque estamos uma família de PhDioses. Já ouviu falar disso, não? Já, já. Então, assim, são a... Tá, mas me diz uma Mas coisa. Digamos aquele aluno que é um aluno mais apressado, né, que ele não quer passar por todo esse processo, ele quer fazer a graduação, ele não quer fazer nenhuma especialização, ele não quer fazer mestrado, ele quer já pular para o último degrau, para o doutorado. Ele consegue fazer? Ele tem essa oportunidade ou não? tem. Essa é uma tendência que o Brasil também está adotando agora. Não adotava há um tempo atrás era assim, mestrado, 2 anos. Tem que 2 anos. Doutorado, no mínimo 4, no mínimo 3, tem 3 e 4, dependendo do bom que é o aluno em defender antes ou não. Já hoje, essa adopção vem também de fora, né? Porque nos Estados Unidos também tu começa um programa depois. Uhum. Simplesmente, se a universidade, a não ser o MBA, que já, né, um pouco que resgatando a sua pergunta, um pouco o MBA que se já de antemão você sabe que é um Master in Business Administration, acabou, não tem mais lá. Uhum. Mas os programas depois, na maioria das, sobretudo nas ciências exatas e nas ciências puras, exatas, desculpa, tem essa possibilidade. A maioria das universidades criam um programa depois, certo? E você começa porque em inglês tu fala undergrad student, um estudante de graduação, e graduate student, ou seja, já se graduou. Mas não te fala assim master, ou já ele entra em um programa depois. Aqui no Brasil também está sendo isso, onde você pode, tipo, a gente fala, queimar etapas, né? Ou avançar nessas etapas. Você não precisa terminar o doutorado em 6 anos, como antigamente 2 e 4. Agora você pode entrar em um fluxo contínuo, um programa que tem mestrado e doutorado, dependendo de quão bem você vai de teus resultados, né, durante o programa, você pode terminar mestrado e doutorado entre 4 e 5 anos, Sim. tranquilamente. Dependendo, claro, das exigências do curso, né? Quantos papers você tem que publicar, quantos artigos você tem que submeter, e enfim, se você terminou os créditos, se você os requisitos que o curso, que o programa colocou para você, você está com ele, você defe, desculpa, defende e pode terminar antes, sim, pode terminar antes. Sim. Lá onde eu estou terminando meu doutorado, que é no Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, lá, quando eu estava fazendo o doutorado lá, no grupo, quando vê, aparecia alunos que estavam fazendo curso de doutoramento e nós perguntávamos, tá, e o que tu fizeste de mestrado? Aí eles, não fiz mestrado, fui da graduação e vim direto para fazer o doutoramento, fazer o doutorado. E lá, então, para mim foi tipo um choque também, porque no Brasil é Sim. aquela coisa, graduação, mestrado, se quiser fazer uma especialização legal, mas é mestrado e depois doutorado. Eu nunca tinha visto pular direto. E lá eles aceitam, a Universidade de Lisboa, eles Sim, sim. aceitam alunos direto, da graduação já direto para o doutorado. É bem interessante. E Aqui está se adaptando isso aí também.
aqui no Brasil, como tu disseste, no Brasil estão mudando isso daí, né? Tem, tá mudando, sim. Por exemplo, o programa da bioinformática, embora ele tá dividido, mestrado e doutorado, mas uma vez que você entra no programa, se você realmente é, quer fazer os dois, está decidido a fazer os dois, né? Você poderia até terminar em 4 anos e meio, né? Sim. E Will, me diz uma coisa, e o cara que quer seguir a área acadêmica, mas ele não quer ser professor? Imagina a pessoa, ela, tá, eu gosto da área acadêmica, gosto de pesquisar, mas e aí, não vai ter o que eu fazer? Eu posso trabalhar numa empresa? O que que tu acha? Olha, isso também, eu falaria que continuamos com essa tendência. Quem termina o doutorado, assim, normalmente vai virar professor, né? Uhum. Continuamos com essa tendência, só que isso tem mudado há um tempo para cá, tem mudado e muito, né? Primeiro porque, de um lado, assim, empresas privadas, né, cada vez mais que investem em tecnologia se tocaram, não, que tem que fazer investimento em pesquisa e o doutor, né, o doutor foi preparado para isso, né? Ao longo desses anos que temos falado aqui, ser preparado para fazer revisão da literatura, para não escolher tomar uma decisão assim, porque eu acho que isso aqui não, calma, não acha, revisa a literatura, vê ver quem publicou, quem não publicou, então você tem uma experiência de poder, aquela questão de analisar, não só usar coisas, sino intervir, ver como podemos mudar essas coisas. Então, a mentalidade do aluno, da pessoa que decide fazer um doutorado, é um pouquinho diferente, diferenciada, porque foi treinada para isso. Uhum. Então, as grandes companhias privadas já estão mudando nesse sentido. Por quê? Porque antigamente pagar um doutor era muito caro. Só que se tocaram que o caro era entre aspas, né? Quando tu tem uma pessoa que tem 7, 8 anos de experiência fazendo uma coisa que fala assim, o doutorado, o mestrado é teórico. Não, não é teórico. Eu acho que é o que você falava. No doutorado é quando você diz, não, agora que eu vou fazer uma coisa que vou me especializar nessa área. E É, se essa área é a área da companhia, quem mais seria o cabeça-chefe, né? O chefe dessa sequência de passos, dessa tecnologia que vai ser aplicada? Tem que ser o doutor. as Então, as grandes grandes empresas, companhias, eu já ia dizer que as grandes empresas, elas viram que o investimento vale a pena, vale muito a vale, né? pena. Se no mínimo, por quê? Porque todas as empresas têm tecnologia. Agora você vai precisar de pelo menos um mestrando para fazer as coisas, entendeu? Então, já estão contratando muitos mestres, estão contratando muitos especialistas. Não é só aquele cara, vamos resolver o problema. Não, não pode resolver só o problema. Você tem que resolver o problema de outra maneira, de outro jeito. Esse diferencia, essa mentalidade de você se adiantar as coisas, de você se questionar coisas e mudar o paradigma. Quem passou por mestrado, quem passou por doutorado, quem leu muito artigo, quem sabe como o campo está, conhecimento no campo onde ele está trabalhando, ele está atualizando o tempo todo, isso faz muita diferença para uma empresa privada. E existe agora, é impressionante, para complementar, que bom, né? Porque existe agora o lado contrário. Você é professor, mas quer empreender. A ideia de ser professor não pode tirar da cabeça dos alunos, das pessoas, que, virei professor, não posso fazer uma empresa. Isso também tem mudado, essa mentalidade tem mudado muito, e o Brasil está sendo, eu acho que o Brasil está sendo um papel importante nisso aí, porque, bom, nos Estados Unidos se faz há muito tempo. As maiores empresas privadas, e os maiores empreendimentos, e os maiores inventos, sobretudo na área tecnológica, sai da MIT. Onde é MIT? Né? De Harvard, das Yale, das grandes universidades. E na Europa, igual. Então, assim, o Brasil demorou um pouco, eu acho que para incentivar essa volta, que eu chamo ao contrário, né? Que o professor que já está, né? Já é professor, já leva 10, 15 anos dando aula, fazendo pesquisa,
e alguém teve uma boa ideia, junto com um aluno. A gente aprende muito com os alunos, né? Uhum. O aluno tem uma ideia e diz, rapaz, vamos fazer isso numa empresa? Então, o professor já agora deixa de ser 100% acadêmico para realmente aplicar, né? Porque a única diferença da academia e aplicado é que você aplica a ideia, né? Na academia tu fica, não, mas já não, vamos aplicar essa ideia, né? Então, também, nesse sentido, está mudando a situação. Então, ser acadêmico não significa, hoje em dia, não empreender, é, Não, nem enfim. trabalhar numa grande empresa, né? Por exemplo, eu tenho um caso de um grande amigo meu que ele fez o mestrado, foi meu colega de mestrado no UFRN, ele fez doutorado na Universidade de Nova York, nos Estados Unidos, e em seguida ele foi contratado pela Philips. Terminou o doutorado e foi contratado pelo setor de pesquisa e inovação tecnológica da Philips. Então, uma grande empresa que está lá resgatando, pescando os doutores para Sim. trabalhar dentro da empresa. Detalhe, a gente não tá, eu não estou querendo falar que, estou querendo falar que está mudando. Com certeza, ainda, né, os doutores, o maior mercado que eles têm é a universidade. Né? O maior mercado que eles têm. E isso eu Sim. acho que é difícil que mude, né? Porque realmente é um momento, assim, é o lugar onde se nutre do melhor conhecimento para ensinar o melhor conhecimento, né? Para ensinar o melhor É. conhecimento. Mas está mudando, está mudando. Não, e tem um outro caso ainda, Will, que além de ser professor ou trabalhar numa empresa, a pessoa que se forma, que termina o doutorado, por exemplo, ele pode ser apenas pesquisador daquela universidade, ele não precisa nem entrar em sala de aula, ele não dá aula, ele apenas trabalha em pesquisa. Uhum. Lá em Lisboa, na universidade que eu estava lá, nós tínhamos apenas pesquisadores. Então, eles ganhavam seu salário para apenas pesquisar e fazer parte de um projeto. Infelizmente, aqui no Brasil ainda não tem essa filosofia, não tem uma profissão pesquisador, principalmente para a nossa área. Eu acho que tem alguns lugares, alguns institutos, eu acho que o Instituto Butantan, alguns outros institutos que têm o perfil, tem o cargo de pesquisador. Mas na nossa área, na computação aqui no Brasil, ainda não tem esse cargo de pesquisador. Tá, mas então digamos que a pessoa ela quer, o nosso aluno ele terminou o doutorado e ele quer ser esse pesquisador, ele quer trabalhar nessa grande empresa. Então ele precisa, por exemplo, sair do país. Seria interessante, inclusive, ele fazer um doutorado, fazer um mestrado para fora, né? Qual seria o procedimento para ele chegar e ir para fora, Will? Por exemplo, nós fizemos nosso doutorado fora, nós tivemos um pós-doc fora, quer dizer, teve um pós-doc fora, fiz o doutorado fora. O que o aluno ele precisa fazer para ele conseguir ir para fora do país? Ou até, quem sabe, para entrar no doutorado? Rapaz, eu acho primeiro tem que fazer, tá? Uhum. Então, assim, eu acho que a experiência internacional é boa, é válida e eu acho que cada aluno que tenha decidido fazer terminar o doutorado seria interessante, né? Acho que vale a pena. Ou antes do doutorado, tipo o doutorado sanduíche, por exemplo, que é uma modalidade que a gente não falou e que existe atualmente no Brasil, né? Mas é importante ter experiência internacional. Acho isso até para o próprio currículo, né? Mas que a gente seria um passo a passo, né? Um passo a passo. Primeiro, por exemplo, você tem que falar um idioma, certo? Passo a passo, se esse idioma você já na graduação, você que está correndo atrás do inglês, sobretudo principalmente da, da área técnica, né? Mas humanas também. Minha esposa também fez o doutorado dela nos Estados Unidos e, enfim, não porque foi para os Estados Unidos que tem que aprender a falar inglês, mas no mundo inteiro se fala inglês, daqui a pouco mandarim e espanhol, né? São os grandes Deixa, idiomas. deixa Então, só eu abrir um parênteses, que por mais aquela pessoa que queira, por exemplo, não, mas eu posso ir para Portugal. Olha, eu fui para Portugal e tu não precisa adianta não. falar inglês. Não adianta. Não Lá, adianta não. todas as minhas reuniões de departamento, as Sim, aulas, tudo era em inglês. Então, não é porque tu foi para Portugal que lá vai ser português. isso. Então, não Muito adianta. bem. Não adianta fugir do inglês. Não adianta não. Então, assim, eu acho que ponto inicial, aprenda o idioma e preferivelmente o inglês. É. Não se discute ciência, não se discute filosofia no mundo sem saber inglês. Então, no meu caso também foi uma história. Eu aprendi inglês
na marra mesmo, na marra. Enfim, mas teve essa oportunidade, eu passei uns 5 anos lá e foi legal. Então, essa eu acho que é a primeira coisa. A segunda coisa é, é, se você quer ir para fora, tem enormes oportunidades. Hoje em dia, mais ainda. É engraçado que hoje em dia você tem a oportunidade. Se você quer sair, é um pouquinho mais difícil, tá? Porque aí você precisa de bater na porta do orientador lá, né? Entrar na universidade lá. E tem recursos tanto nacionais como internacionais que você pode aplicar. Então, é importante. Então, para você contratar essa pessoa, você tem que falar inglês. Você tem que escrever em inglês. Então, acho que esse passo primário é esse aí. Segundo, imaginando que você já fez iniciação científica, fez de repente um mestrado, né? Já você está com o inglês no bolso, aí tu teria as condições de mandar e-mail para professores, pesquisadores em qualquer lugar do mundo, certo? Então é importante focar e buscar quais são dentro do campo que você está quase decidido a fazer, imagino, né? Ele está no mestrado, começar a bater as portas, sei lá, e-mail, professor, já teu currículo tem que estar um pouquinho, né? Tudo isso que temos falado hoje aqui, né? Teu currículo tem que estar com 1 ou 2 publicações nessa área. Então você achou fulano de tal que está na Conchinchina, né? Que ele faz uma técnica que te interessa. Então, já, e-mail para ele. Então, é importante se arriscar. Agora, não pode pensar de, ai, não consigo, não. Tem que arriscar, tem que mandar e-mail, se você quer sair fora, certo? E essa pessoa você tem que mostrar para essa pessoa que você tem um conhecimento diferenciado, certo? Por quê? Porque existe também a proteção de mercado. O cara, por que ele vai contratar um brasileiro, certo? Por que não contratar uma pessoa que está do lado dele, que fala inglês bonitinho e não tem problema de comunicação? Então, assim, são várias barreiras, mas eu acho que essas barreiras está demonstrado, né? Você, eu, somos o caso desses e muitos outros. O mercado internacional gosta, né, da qualidade. Se você tem qualidade, você vai e bate nas portas certas, porque o pessoal tem que te conhecer. Você tem todas as oportunidades do mundo para poder sair, né? Se você tem um mestrado de qualidade, você vai. E principalmente nos Estados Unidos, na Europa, se você tem qualidade, amigo, eles vão te chamar. Vão te chamar e possivelmente você vai ter bolsa de lá. De repente você pode aplicar para uma bolsa aqui nacional, certo? Eu já ia perguntar, Will, a questão tá, mas digamos um aluno, não, tudo bem, eu sei falar o mínimo assim de inglês, eu já fiz uma boa iniciação científica, tem algumas pesquisas, mas eu não tenho dinheiro para ir para fora. Como é que eu faço para ir para fora do Isso, país? massa, massa. Aí Essas pegamos o benditas pé bolsas, de onde que das vem as benditas bolsas. bolsas? Então, eu queria, antes de cair na bolsa, e para não esquecer, a oportunidade que a gente tem hoje em dia com essa estudo e trabalho remoto, a oportunidade de você trabalhar para fora. Isso é outra coisa que era muito, digamos assim, era meio estranho há 10, 15 anos atrás. Normalmente, tu era contratado e pronto, você ia para um país, né? Mas hoje em dia, né, a companhia te contrata para você trabalhar em casa, ganhando o mesmo salário, bom, não sei se o mesmo, mas pelo menos um salário diferenciado, né? E agora, imagina o câmbio, hoje está 5, né? Vamos falar É, assim, está $5. O cara de lá fala assim, olha, eu vou pagar $1.500 para um graduado da UERN, um aluno graduado da UERN, mensalmente. $1.500, hoje em dia, aqui, quantos são? São 7.000, 8.000 reais, é. certo? Só que $1.500 nos Estados Unidos, você não paga para nenhum desenvolvedor de lá. Então, hoje em dia, você tem essa nova oportunidade dos alunos que lidam com tecnologia ser contratados de fora. Você não precisa sair do país para você também ter trabalho para companhias tão importantíssimas, né? E você está trabalhando em casa. Esse é o caso, assim, que o aluno, não, mas eu não quero sair, eu quero ficar aqui no Brasil. Ótimo, também tem opção para você. Voltando para o caso
As bolsas. Pronto, você não tem dinheiro, né? Então existem, a ver se eu coloquei algumas coisas aqui. Isso, existem várias opções também, várias opções e eu tenho que falar que o Brasil tem feito um esforço enorme. Eu sou exemplo disso. Eu fui Somos dois, né? Eu também. foi contemplado com a bolsa e sou estrangeiro ainda, assim, já não porque eu estou naturalizado, né? É. Mas eu fui contemplado com bolsa de mestrado sem estrangeiro, fui contemplado com bolsa de doutorado sem estrangeiro e fui contemplado com bolsa de postdoc também para fazer meu postdoc em 2017. Então, assim, o governo, ao longo de vários anos, tem feito um esforço enorme, né, para poder dedicar esses fundos para aumentar, né, para ajudar no desenvolvimento social, humano, acadêmico, tecnológico, enfim. Então existem várias instituições, as mais conhecidas são instituições governamentais, CNPq, né, seria o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Por outro lado, temos a CAPES, a Coordenação e Perfeccionamento de Pessoal de Nível Superior. Elas em algumas digamos assim, das tarefas que elas fazem, elas têm uma superposição, mas ela tem realmente tarefas diferentes. Por exemplo, a CAPES não, o CNPq é encarregada de gerenciar todos os nossos currículos profissionais, o famoso currículo Lattes, né? Que é uma coisa importante, né, desse caminho do aluno virar mestrado e doutorado, tem que fazer um currículo Lattes, né? Senão, Isso é né, verdade. Raul? A vida acadêmica sem currículo Você Lattes não existe. O é, currículo Lattes ele foi criado para documentar toda a sua vida acadêmica. E se não sabe o que é currículo exatamente. Lattes, acesse o nosso Compilando Ideias. Currículo Isso Lattes. aí. É, Você fez um tutorial super legal aí a semana passada, né, Raul? e A semana semana retrasada, retrasada. currículo Lattes. Então, E então essa é uma das. sobre um parênteses, eu também, desde a minha graduação, eu sou bolsista CNPq. Meu Olha mestrado aí. aqui na UFRN foi com bolsa de CNPq, meu doutorado lá em Lisboa também foi com bolsa de Ciências Sem Fronteiras do CNPq. Então, o CNPq É, é uma grande agência de fomento que auxiliou sim, muitos sim. estudantes. Sim, não, realmente é impressionante. Quando eu estava nos Estados Unidos e a gente contava para os próprios americanos, falávamos assim, não, o governo brasileiro está pagando meu tuition, né, que é o tuition, assim, o que você paga para a Uhum. universidade, nos Estados Unidos todo, nada é de graça, né, e eles ficam assim, que o governo de você está pagando a universidade toda, ainda pagamos uma questão que se chama out of state, fora do estado se chama, Uhum. que todos os estrangeiros, pelos anos que cursam a universidade fora, pagam muito mais caros que o pessoal que está na própria do país, né? Então a gente foi Débora. A Débora, assim, a gente fez os cálculos depois, é super caro, caríssimo. E os americanos falam assim, como é possível, né, que o Brasil, né, às vezes tu fala Brasil, Brasil, a capital é Argentina. Não, essa é brincadeira. Mas como é um país subdesenvolvido, está em desenvolvimento, né, grupo, mas os próprios Estados Unidos não fazem isso. Lá em Lisboa, a mesma coisa. Lá em Lisboa, eles não acreditavam que também como é que é possível? O Brasil paga tudo, inclusive paga para estrangeiros e Sim, estudar. É impressionante. isso. Então, assim, eu acho que uma coisa super boa, né, que o aluno fique ligado que tem essas possibilidades, né, de CNPq. A CAPES, por outro lado, ela é um pouquinho diferente, mas também fomenta bolsa, né? A CAPES está mais ligada à avaliação dos programas de pós-graduação nacionais, né? Então ela se dedica a fazer todo esse tipo de avaliação dos programas, né? Não sei se é cada triênio, ela tem uma avaliação, cada programa tem 3, 4, 5, então os programas de pós-graduação. Então essa é uma coisa diferente que ela tem do CNPq, mas que outras coisas eu coloquei aqui, né? Que a CAPES faz também. Ela é mais, digamos, mais específica. Ela
ajuda a projetos de colaboração científica entre países, áreas específicas, por exemplo, área de petróleo, coisas que realmente o Brasil coloca como uma área importante que precisa ser desenvolvida. Então, ela incentiva com bolsa no exterior também, né? No exterior, nacionais, enfim, existem todas essas possibilidades. E eu queria, para fechar essa parte, tá o CNPq, tá a CAPES, que são organizações de fomentos, né, digamos, do governo, mas existem também algumas organizações que são privadas, né? Vocês já ouviram falar do Serra Pilheira, né? É um incentivo privado que está investindo em pesquisa, está pagando bolsa de doutorado, de pós-doc. Então, existem também outras instituições nacionais, essa que eu acabei de mencionar, e estrangeiras também, por exemplo, a Fulbright. A Fulbright também é uma organização, uma agência que fornece bolsas para estudar no estrangeiro. Você só precisa contactar eles, né, e ver através dessas chamadas que a gente chama de chamadas públicas, né? Tem editais e se você tem os requisitos, você simplesmente aplica para essas bolsas. Não sei se está na tua listinha aí, mas tem a Erasmus também. Erasmus Sim. é uma grande instituição também que ela também fornece bolsas para o mundo todo. E É inclusive, privado, né? É privado, eu não sei se é privado, não pesquisei direito. Eu sei que tinha muitos alunos do Erasmus e não só de mestrado e doutorado, de graduação. Então, a Erasmus, ela também, ela dá bolsas de graduação para estudar em outro país. É muito sim, interessante. sim. Não, realmente temos várias opções. Realmente eu acho que se o aluno se identifica com essa questão de querer sair, de ter essa experiência internacional, eu acho que, novamente, tem que ter um diferencial, né? Diferencial no conhecimento, né? Na preparação, no IRA dele da graduação, enfim, todos os... mas eu acho que a oportunidade tem sim. E uma dica que a gente pode dar, né, é pegar os professores que têm uma certa experiência com bolsas de doutorado, que foram para fora, essa coisa toda. Ou então professores que estão ligados na área acadêmica, na área científica de pesquisa, para se tu estiver interessado mesmo para sair do país ou para fazer um doutorado, procura esses professores. Vai na tua Sim, sim, instituição, procura o professor, pede dicas e começa já a montar esse teu currículo e também a visualizar essa questão de, se quiser sair do país, por exemplo, ou ir para outro sim. estado no país, para pegar essas dicas. Até porque o professor, normalmente, o que acontece? O professor já tem um networking, que a gente chama, não, Sim, fora, né? já tem uma Então, rede se de você é um... contatos. Isso, na rede de contatos, exatamente. Então, o que acontece? O professor, se o aluno realmente é um aluno de qualidade, com certeza o professor vai falar, olha, vou te falar com meu amigo lá na tal universidade, vou ver se ele tem alguma bolsa para você, e já, isso é bem comum, esse tipo de situação, né? E só abrir um parênteses de uma modalidade digamos, de graduação, de estudo que tu mencionou, que foi a modalidade sanduíche. Né? Que o sanduíche, na verdade, nada mais é do que a gente passar uma parte do nosso curso da nossa Sim, instituição e a outra parte numa outra instituição. Nós tivemos isso. vários alunos no passado, da UERN, que fizeram graduação sanduíche. Tivemos alunos que foram para a Alemanha. Então, Sim. eles fizeram uma parte da nossa instituição aqui na UERN em Natal e O foram para programa Ciências Sem Fronteiras, né? o programa Ciência Sem Fronteiras e fizeram um sanduíche da graduação lá em outros países, inclusive. Então, a Isso aí. questão é ficar de olho. Will, o papo está muito bom, mas a gente já extrapolou o nosso tempo. Extrapolou. Já, nossa. Que dicas tu poderia dar, assim, sendo mais sucinto para os nossos telespectadores, pessoal que vai assistir o nosso vídeo? Olha, rapidinho, eu coloquei aqui, ó. Primeira coisa, você tem que perder o medo e ser promíscuo, no bom sentido. Promíscuo com a ciência. Eu acho que errar não é um problema. Bata nas portas, não fique com vergonha de, eu não sei se vai dar certo. Faça a iniciação científica, eu acho que esse é o primeiro passo. Faça o idioma, né, em paralelo aí. Então, essas questões iniciais básicas, né, eu acho que são importantes. Prepare seu currículo Lattes, né, certo? Mas
e a consequência vai vir. Eu acho que se você tenta fazer sua iniciação científica, fazer seu passo a passo, a consequência vai vir. Qual é a consequência? Você vai começar a fazer publicar, você vai começar a participar em eventos, você vai ser picado, né, pelo aquele bichinho da pesquisa, de fazer pesquisa. Não só pesquisa acadêmica, teórica, mas pesquisa aplicada, completamente aplicada, fazer uma patente, fazer uma... Então, assim, é não ter medo de errar. Errando que a gente aprende. Batem as portas dos professores, que os professores também aprendem muito com vocês. Aliás, Verdade. eu aprendo bem mais com os alunos quando vêm com uma nova ideia. Então, se você tem uma boa ideia, coloca ela para frente, fala com algum professor. De repente não é a área dele, mas ele achou tão legal essa ideia que você, né? Que ele vai te abraçar e vai falar, olha, vamos embora que a ideia é boa. Então, eu acho que é por aí, né, Raul? Eu queria, antes de terminar, agradecer, né? Agradecer o convite, foi um papo super legal e um pouco falar da minha experiência aí, meio pessoal e acadêmica ao longo desses quase 20 anos, né? Então, é isso aí, né? Eu acho que eu Beleza. termino por aqui. Beleza. E eu, digamos que eu posso sugerir não, digamos, adicionar no teu texto final a questão de ter coragem, né? Eu acho que Isso. o aluno ele tem que ter muita coragem, principalmente se é aquele aluno, se é aquela pessoa que quer sair do país, que quer ir para lugar para fora, quer desbravar esse mundão aí. Eu acho que tem que ter muita coragem para É, isso eu daí. acho que você tocou um tema assim, super importante, porque eu estou falando aqui, e eu tenho falado de sair fora, de repente ter essa experiência, não é fácil não. Não, não é fácil, não. Não é fácil não, porque Sabemos disso. sabemos disso, porque eu sofri duas vezes, sofri no bom sentido. Eu vim para cá como estrangeiro, né? Aí te pega o idioma, as culturas, a característica, enfim, quando tu sai fora, realmente você tem que ter muita coragem Mas porque eu chego a me arrepiar. Não dá para negar que é uma experiência única, né? É, única, é única. Uma coisa que não tem. É impressionante. eu sempre falo, você quer ser doutor, você tem que sair do Brasil e pelo menos passar 1 ou 2 anos fora e fazer pesquisa fora. Vale a pena, Vale realmente. muito a pena. E eu, muito obrigado por ter aceito o convite, viu? Foi muito bom o papo Obrigado a aqui. você. E nós nos vemos, então, no próximo Compilando Ideias, certo? Então, até mais. Até mais. Valeu, Will. Obrigado, Raul. Valeu.